Então, boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. Nós estamos aqui nesta Semana do Brasil que o Consulado-Geral do Brasil em Faro promoveu com vários parceiros. A Universidade do Algarve é um desses parceiros. Já houve várias atividades na Universidade do Algarve. Neste espaço, foi um espaço escolhido porque fica dentro da cidade e pensámos que seria mais acessível do Campos de Gambelas. E, portanto, em nome da Universidade do Algarve, desejo que passem aqui uma boa tarde nesta mesa redonda. Quero cumprimentar, além dos presentes, a nossa mesa, que é constituída por o professor doutor Cláudio Guimarães dos Santos, que é poeta, é doutorado em Linguística, é mestre em Artes e licenciado em Medicina. Portanto, como vê, alguém com uma formação muito abrangente. Tem um livro de poesia, está a preparar outro, tem muitas publicações nas áreas mais académicas, portanto também é um ensaísta. Aliás, ser ensaísta é algo que une estes três participantes. Fernando Cabrita é poeta, nascido em Olhão, é advogado de formação e a sua atividade de poeta tem granjeado vários prémios, tanto em Portugal como no estrangeiro. Também está traduzido noutras línguas, tem uma obra vasta e multifacetada e é a alma deste grande encontro de poesia que se faz no Algarve, que é o Poesia Sul, que já vai para a segunda edição. A seguir temos o François-Louis Blanc, que é escritor e é tradutor. Quando eu disse que o Fernando Cabrita tinha a poesia traduzida em várias línguas, uma delas é o francês, precisamente por François-Louis Blanc, que reside há cerca de 15 anos em Portugal, é médico de formação, especialista em doenças infecciosas, doutorado em Medicina, é membro da Academia das Ciências de Nova Iorque e do Museu de l'Homme em Paris, precisamente porque também, além destas áreas todas da escrita também da medicina, se tem dedicado também à antropologia, daí essa distinção de ser membro do museu. E traduziu para francês vários autores, e inclusive, como eu acabei de dizer, o Fernando Cabrita aqui presente. Não por razões de força maior não pode estar o professor Pedro Ferré, que é natural de Lisboa, de origem catalã, é professor catedrático da Universidade do Algarve, responsável pela área de literatura e tem lecionado sobretudo literatura espanhola. Já ensinou em várias universidades portuguesas e estrangeiras, é responsável pelo doutoramento em literatura e está à frente de vários projetos de investigação, nomeadamente o romanceiro.pt. É ainda curador da Fundação Menendez Penal de Madrid e tem publicado uma obra bastante vasta, conhecida internacionalmente, sobre poesia tradicional e crítica textual. Atualmente é vice-reitor da Universidade do Algarve. Portanto, o professor Pedro Ferreira lamenta não poder estar presente, mas ficamos com um bocadinho mais de tempo para cada um dos intervenientes e também do público. Esta tarde vai-se estruturar mais ou menos da seguinte maneira, portanto nós temos alguns assuntos que eu vou lançar para esta mesa sem mesa, a meia redonda que aqui tenho, sobre poesia e crítica literária e tantos assuntos que com elas estão relacionados. E vamos fazer um coffee break, e antes desse coffee break será dada a palavra à assistência e o público poderá fazer perguntas daquilo que, entretanto, surgir desta conversa. Depois faremos uma segunda parte, uma segunda ronda de intervenções e também uma segunda ronda de participação do público e depois terminaremos. Não vamos ser demasiado estritos, portanto o tempo é relativamente flexível. A ideia é que todos possam falar de tudo, se quiserem, porque naturalmente haverá temas em que uns se sentirão mais à vontade do que outros. Este encontro surgiu de uma situação muito concreta e definida, aliás, porque estou a citar o poeta Gedeão, mas nós em Tavira estávamos todos na apresentação, este grupo que aqui está, com o professor Pedro Ferreira, na apresentação do livro do Cláudio Guimarães pelo François-Louis Blanc, e o professor Pedro Ferreira disse que seria bastante interessante que este grupo se reunisse para falar precisamente de poesia e crítica literária. E não se marcou nada em concreto, disseram, há de acontecer, e depois serás a moderadora, e o que acontece é que, dado que esta Semana do Brasil se começou a formar, o Cláudio, que está na parte das atividades culturais, achou que se calhar seria a oportunidade de trazer para a comunidade esta vontade que este grupo de pessoas que são poetas e que, como também falou na altura, se calhar os poetas são quem fala melhor da crítica, será? Ou que farão melhor crítica, ou que entenderão melhor a crítica, não sei, vamos também falar nisso.
e daí que esta mesa tenha sido formada, digamos, de uma maneira mais menos flexível para outros convites, portanto, desta vez foi assim, não quer dizer que outros debates não possam vir a surgir sobre este assunto. A questão da poesia e da crítica literária é antiga, não estou a falar da crítica textual, estou a falar da crítica literária que se faz em diversos tipos de órgãos, mais ou menos académicos e mais ou menos comerciais, e tem sido, sempre houve crítica. Aliás, fomos à antiguidade, havia jogos florais, hoje diríamos jogos florais, em que os poetas apresentavam os seus trabalhos e as pessoas e os júris davam-lhes uma classificação, portanto, de alguma maneira isto era uma forma de fazer essa crítica. Fazia-se a crítica de uns autores para outros, portanto, também faziam essa crítica ao trabalho uns dos outros, e hoje em dia essa questão da poesia e da crítica literária, enfim, século XIX, século XX, tem sido muito abordada, muito trabalhada. E, portanto, eu trouxe apenas aqui algumas não digo qualificações, mas algumas definições da questão do crítico literário. O Ferreira Goulart, isto para começar com um brasileiro, a propósito da arte, e obviamente isto é aplicável perfeitamente à poesia, dizia que a incapacidade da crítica em reconhecer o valor da pintura impressionista quando esta surgiu, gerou nos críticos futuros um complexo de culpa e uma intimidação tal que, hoje, tudo o que se anuncia como novidade, a crítica se sente obrigada a aprovar. E, portanto, a crítica já não faz crítica, mas diz que sim a tudo o novo que aparece, muitas vezes sem fazer distinção. Eu trouxe aqui um artigo do Onésimo de Ottone de Almeida, num livro chamado Expediente de Parágrafos, a propósito de uma comunicação que ele apresentou há uns anos em Lisboa, em que ele refere, aliás, o título é mesmo da suposta cientificidade da crítica literária, e ele cita sobretudo Jacinto Prado Coelho, que, não concordando muitas vezes com um grande crítico da altura, que era o João Gaspar Simões, ele diz que discorda que se fale de crítica científica. De um modo geral, diz ele, a minha crítica é impressionista. E ele diz que, o Onésimo concorda, dizendo que a atividade crítica é uma instância do domínio da estética, e esta, juntamente com a ética, pertence a este domínio mais vasto do valor, ou o domínio dos valores. Também diz que o crítico será sempre um leitor, tão falível como o autor, e com muito menos trabalho, diz ele, que exprime em público as suas impressões, mais ou menos cultas, mais ou menos informadas, mais ou menos apuradas, da leitura que fez, devendo ter em conta que não existe necessariamente o meu e o mau gosto, mas o meu e outros gostos. O crítico é um leitor que, com poder tanto maior quanto mais poderoso for o meio de comunicação utilizado, mas o leitor vai também, ele aos poucos, construindo a sua impressão do crítico. E nós sabemos que avaliamos também os críticos quando os lemos. E, portanto, também diz que com a profusão de publicação que existe, é impossível dizer que isto é o melhor que há. E às vezes cai-se um bocadinho nessa falácia, que é o romance do século, ou como diz, da década, porque ninguém consegue ler tudo o que se produz. E, portanto, o que ele propõe, e continuando a achar que Jacinto Prado Coelho tinha razão, porque sabemos cada vez menos do que é possível saber, nada melhor do que a modéstia. Isto permitirá ao crítico reconhecer o respeito devido ao autor, ao público, à publicação onde escreve e a si próprio. E, portanto, estas eram o primeiro tema que eu trazia, é esta questão do crítico literário ser leitor e a sua crítica ser impressionista. E a crítica literária ser também uma questão estética e uma questão ética. Não sei se querem comentar alguma destas coisas. Quem é o fogo? Quer começar? Eu se começava Há aqui vários assuntos que vão ligar a muitas coisas. A questão do meio de comunicação deste escrito. Podes começar, Fernando. Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde, que é intensivo, obviamente, à Universidade, mesmo que não estão, e o meu agradecimento à Universidade da pessoa Adriana e ao Consulado do Brasil, que nos proporciona nesta Semana do Brasil a
possibilidade de falarmos sobre um assunto que está morto em Portugal. Está morto porque a crítica em Portugal, eu vou tentar falar um bocadinho mais alto, a crítica em Portugal, na minha opinião, a crítica literária, eu não posso falar de outra. Conheço vagamente alguma crítica literária que se faz em Espanha, mas a crítica literária em Portugal, do meu ponto de vista, está absolutamente morta. Se vos for eu a dizer que a crítica em Portugal parece uma discussão de velhas rabugentas ciumentas do sucesso de outros, ou que está convertido no salão-aleque de salão, com a palmadinha nas costas conveniente, é possível que alguém se incomode e leve a mal isto que eu digo e que pense que é algum despeito que eu tenho particular em relação às pessoas, seja quem for. Mas eu tive o cuidado, a profissão que tenho assim na matéria dos cuidados, de estar apenas a repetir aquilo que, numa das poucas publicações que em Portugal ultimamente se fez sobre crítica literária, não é uma publicação de crítica literária. Crítica literária, todos os dias e tempos, depois falta saber se vale a pena ler ou não. Publicações sobre crítica literária em Portugal, depois do desaparecimento de João Gaspar Simões e do Eduardo Prato Coelho, e também do pai, do Jacinto, depois do Eduardo, uma fase mais recente, deixou de existir. E, portanto, a crítica literária atual, do meu ponto de vista, é aquilo que o Hernani Cidade dizia há 50 anos e que penso que se aplica perfeitamente aos dias de hoje, que é dizer assim, crítica literária em Portugal, mas que olhar de adivinho ele obrigou jamais. Faltam-nos, para essa crítica, faculdades pacientes de análise e o dom da síntese, serenidade nos processos e desanuviada elevação de vistas. E, quem sabe, se também matéria a sério que seja criticável. E depois conclui, e eu parafraseei-o apenas, e porque tudo isso nos falta, porque tudo isso nos falta, que em Portugal ou a crítica é um banal salamaleque de salas, ou uma descabelada diatribe de regateiras ciumentas. E, no geral, não passa de uma variabilíssima resultante destes fatores. O palpite, a cor dos olhos do autor, o funcionamento gástrico do crítico, um jurzito de favor oportuno, ajuste de contas em aberto, desde umas inconfessadas aventuras convergentes e que saiu. Ora, não me parece que, em relação à crítica literária, eu não me vou estender, mas penso que tenho a obrigação de dizer isto, que, em relação à crítica literária, tenha havido alguma evolução que nos distinga na atualidade daquilo que em 1971 o Arnaldo Saraiva dizia na revista da Faculdade de Letras, Filologia, precisamente num trabalho extenso intitulado A Crítica Literária e a Crítica Literária em Portugal, em que ele adivinha, podemos estar certos que ambas terão um lindo enterro, assim se encerra o trabalho. Mas em que ele diz o que é que falta na crítica literária em Portugal, e falta quase tudo. E acaba por dizer, falta, isto é o último ponto que ele diz que falta na crítica literária em Portugal, falta de participação da província, hoje chama-se regiões, é mais fino, distrito, aquilo que se entender, nas atividades críticas. Não há nenhum crítico fora de Lisboa ou do Porto. E, portanto, ainda hoje, nós padecemos da mazela de considerar que, se por exemplo eu, que nunca passo nestas atividades das minhas pequenas fronteiras, olham, se fizer uma crítica, não tem qualquer valor, porque não sou um crítico encartado. Mas se vier um palerma qualquer, desculpem a expressão, mas é quase sempre aplicável, de Lisboa, que tenha o discurso mal digerido dos formalistas russos, que já estão velhos e revelhos, do estruturalismo, do pós-estruturalismo, e tudo o que deu à costa em Portugal, com 20, 30, 40 anos de velhice, e que continua a ser aplicado sem nenhuma vergonha, qualquer crítico que tenha uma linguagem expressa de uma forma intragável, pesada, hermética, fechada, como que dizendo ao leitor, não se meta nisto, que isto não é para si. Isto é entre mim e o autor. O leitor aqui não tem lugar. Quando aparece alguém, se for daqui, é um pedante. Se for de Lisboa, se for um pedante de Lisboa, é um sábio. Se for um pedante do Porto, é um sábio, mas com algumas diferenças em relação a Lisboa, nomeadamente no pronúncia.
E, portanto, continuamos aqui a ser, como dizia o Fernando Pessoa, numa carta que escreveu ao Dr. Fernando Lopes em Onel, a querer dar aos outros a ideia de que somos as mesmas bestas de sempre. Mas não damos só a ideia, continuamos a ser as mesmas bestas de sempre. Porque continuamos a pensar que o reconhecimento que nos é devido, seja lá por quem for, só é validado quando alguém da capital, de um jornal ou da televisão, a televisão então tem hoje o papel que tinham os jornais no tempo em que o Essa de Queiroz escreveu A Capital e punha o Artur Corvelo a pagar os jantares aos jornalistas, quando alguém dos jornais ou da televisão nos põe o carimbo de confirmação. Este vale. E então aquilo passa a circular como uma espécie de passaporte para o mundo literário. Nós somos tão pequeninos na nossa atividade, e o Cláudio no outro dia chamou-me a atenção por uma coisa que eu aqui volto a constatar, que é a idade das pessoas que assistem a estas coisas. Estamos condenados a morrer qualquer dia todos, e não penso que haja quem venha atrás, porque não vês aqui ninguém para vir atrás. E já somos tão poucos. A poesia é uma atividade, a poesia, a crítica literária, tão pouco aceito pelas pessoas. Quem é que hoje se preocupa em ter um poeta por sua conta para lhe cantar, como no tempo dos mecenas, laudes, loas à sua atividade, à sua criatividade, aos seus feitos guerreiros? Ninguém se interessa com isso. Mais vale ter uma equipa de futebol, e essas sim dão lucro. Mais vale ter um banco, ter umas ações, ou estar inscrito num J qualquer para seguir. O que é que leva a que isto aconteça? É que, do meu ponto de vista, a crítica literária em Portugal desapareceu com a morte de João Gaspar Simões, que teve contra ele depois os críticos que vieram a seguir, com o desaparecimento de David Marão Ferreira. O Onésimo escreve com alguma qualidade sobre crítica literária, mas pode ser uma voz do deserto. O desaparecimento do João Gaspar Simões e da geração que lhe seguiu, e principalmente do Eduardo Prado Coelho. Que livros sobre crítica literária se escreveram nos últimos 50 anos em Portugal? Este que eu estava aqui a citar, do Arnaldo Saraiva, e há 3, 4 anos, a mais talvez, um livro chamado ABC da Crítica, um trabalho universitário feito por Nuno Júdice. Não há reflexão sobre crítica literária em Portugal. E, portanto, qualquer pessoa se pode meter a crítico, qualquer pessoa pode dizer os salamalecos de salão ou fazer o papel da regateira ciumenta, e isso é entendido como crítica literária. A crítica literária tem outra qualidade, devia ter outra qualidade. O papel do crítico será sempre de orientar o leitor sobre aquilo que está a sair, aquilo que deve ser lido. Obviamente não se lê tudo num país onde se publicam 150 livros por dia, mas os livros que despertam a atenção devem ser, pelo crítico, orientados. Obviamente que é necessário que o crítico saiba o que é que está a fazer. O papel de um crítico literário é, antes de mais, ser um leitor de um objeto que ele vai criticar, sem nunca substituir ao autor daquele objeto. Em Portugal, durante muito tempo, a crítica literária, chamemos-lhe assim, mais recente, especializou-se em dizer coisas más, mal escritas ainda por cima, sobre obras muito bem escritas. Porque não gostavam do autor, porque tinham qualquer zanga de comadres, como aqui se diz, e, portanto, a crítica literária foi desaparecendo quando começaram também a desaparecer os suplementos literários dos jornais. Lembram-se do Artes e Letras do Capital, lembram-se do suplemento literário do Diário de Notícias, lembram-se da Mosca do Diário de Lisboa, onde as pessoas escreviam sobre livros, não sobre os autores. Escreviam sobre a obra, sobre o texto, independentemente de conhecerem ou não o autor, era o texto, e que deve continuar a ser, aquilo que interessa à crítica literária. O desaparecimento deste jornalismo literário, que se cruzava com a capacidade das universidades de definirem o cânone, ou por quem assumia as regras do cânone literário, ou por quem entrava em ruptura com as regras do cânone literário, desapareceu por completo. Os jornais hoje são o que são, toda a gente sabe, mas não podemos dizer o melhor das universidades, porque se estava a adivinhar que, assim como a crítica literária desaparecia e que se fazia nos exames equivaler um texto do Manuel Alegre, ou um texto do Lobo Antunes, ou um livro do Vilhena, ou um artigo de jornal, e aquilo valia tudo na mesma graduação, porque se continuava agarrado à semiótica, à leitura dos signos, e, portanto, tanto faz ser um anúncio de uma casa funerária a dizer que faz funerais a bom preço,
como uma obra de arte literária, porque, do ponto de vista da análise crítica estrutural, aquilo vale exatamente o mesmo. Estamos ali para analisar signos. E, portanto, estava-se a ver que este caminho que se estava a seguir em Portugal, quanto à crítica literária, quanto ao ensino da literatura nas universidades, mais cedo ou mais tarde, ia dar aquilo que deu, por exemplo, na Câmara de Lagoa, em que está um cartaz a dizer esta Câmara foi inaugurada pelo Sr. Ministro Dr. Miguel Relvas, que só concluiu o curso, e sabemos que concluiu, passado 3 anos. Portanto, começaram a aparecer nas universidades doutores, a galope, como se faz ao Barbigão, que é aberto à pressa, e, portanto, isto é o resultado óbvio de uma situação em que a crítica deixou de existir, deixou de cumprir o seu papel, passou a ser a crítica do amigo e onde, peço desculpa, voltar um pouco atrás para terminar este meu raciocínio, a literatura não sai em colo. Porque os chamados literatos atuais têm uma preocupação, que é a preocupação do seu reconhecimento por alguém supostamente superior. Alguém que de cima nos deu aval. E, portanto, sempre que qualquer coisa possa existir em que envolva a chamada província, e nós os provincianos, é preciso que alguém de Lisboa sopre, concorde. Portanto, a descentralização da cabeça dos literatos ainda não se fez. E, portanto, continuamos a achar que necessitamos dessa receita de Lisboa e continuamos a achar que qualquer coisa que nós façamos, desde que alguém de Lisboa nos diga está bem, vale. E que, portanto, o nosso papel na província, na chamada província, de dizer coisas uns aos outros, é o papel banal. Eu, no outro dia, disse isto numa apresentação em Aimonte e parece que não gostaram muito, mas eu volto aqui a repeti-lo, que é a tendência de, nos festivais literários, nos encontros, de organizar-se. Amanhã são os poetas de Lisboa, os nacionais. Hoje são os poetas do Algarve. Eu já utilizei a expressão, o que dizem os poetas do Algarve, o que dizem os poetas andaluzes e algarvios de agora. Obviamente, do ponto de vista geográfico, isto parece-me interessante. Do ponto de vista ético e estético, do ponto de vista literário, isto é como criar locais, parques naturais, como o gado retinto. Há um gado que só se dá naquela região, é o retinto. E nós chegamos a um restaurante e perguntamos, o bife é bom? O bife é de retinto, então venha. E o poeta? O poeta é do Algarve, então venha também para dizer poemas enquanto eu chamo. Isto é, obviamente, uma caricatura, mas a literatura não se livra deste label de se ter posto à mercê desta crítica e de ansiar por esta crítica. E de não querer que a crítica seja feita pelos seus pares. E tudo isto baseado num conceito perfeitamente errado, com o qual quero terminar este raciocínio, que o Cláudio, neste tal encontro em que o professor Pedro Ferreira nos propôs que fizéssemos este debate, o Cláudio disse que achou muito interessante que eu tivesse formulado, que é a confusão que se instalou em Portugal com a democracia acerca da democracia cultural. A democracia cultural, do meu ponto de vista, não sei se alguém já disse isto antes, eu digo, e se alguém disse isto antes, eu subscrevo. A democracia cultural significa que todos temos acesso aos bens de cultura, todos temos acesso a discuti-los, todos temos acesso a gozar deles, a fruí-los. É um erro pensar que a democracia cultural significa que somos todos artistas, todos temos o direito a ser artistas. E assim como, se alguém for carpinteiro e fizer uma cadeira com 3 pernas, e das 3 há 2 que não batem certas, nenhuma delas chega ao chão, estamos a falar de cadeiras funcionais, não de design. Cadeiras para serem usadas. Ninguém admite que no mundo funcional das cadeiras, aquela cadeira possa ter algum papel. Já não pode ser assim com a literatura. Se alguém se meter a poeta e reescrever um livro, ai de quem diga, isto não me parece bem. Está afastado para toda a vida, cortou a carreira do artista, é aquilo que há pouco a Adriana leu no que dizia o Onésio. A crítica começou a ter medo de não dar a palmada nas costas. Especialmente quando algum crítico antes disse alguma coisa que possa significar nada. Eu lembro-me de uma exposição a que assisti na casa da Peggy Guggenheim em Veneza. Fui ver uma exposição do Achille Gorky, um grande pintor arménio, fugiu do genocídio arménio, foi para a América. Na América é considerado um dos grandes pintores. Fez um quadro chamado Fígado é a Crista do Gal, que é uma antecipação da Guernica de Picasso. E teve
o bom senso não, o bom senso não foi suicidar-se, mas antes de suicidar-se teve o bom senso de queimar vários dos quadros que tinha. Foi à galeria e disse, depois de eu morrer, não fica cá isso, senão alguém vai interpretar. Não deve ter queimado uns esboços onde tinham riscos. E eu vi, na casa da Peggy Guggenheim, que tinha lá os seus residentes, o Magritte, o Picabia, na cave tinha uma exposição de arte alegórica onde havia alguns esboços com riscos que ele teria feito, nos guardanapos. E estava um estudante de arte preocupado em fazer um risco tal qual. Para quê? Para ter um risco artístico. E, portanto, fazia um risco igual. Portanto, nós caímos nisto. E caímos no crítico, que olha depois para o risco, e que é capaz de desenvolver uma teoria sobre isso. No Expresso, há muitos anos, vinha, naquela altura em que toda a arte pictórica merecia o obrigatório, um indivíduo qualquer, não sei qual era a profissão, mas pelo menos ali passou-se pintor, trouxe uma tela enorme, cor de laranja. Não tinha lá mais nada, era cor de laranja. E teria um título como Ceifeira a regressar a casa ao Porto Sol. A gente olha para ali, não vê nem a Ceifeira, nem o Porto Sol, não vê nada, mas houve um crítico que olhou e disse que aquilo era a aventura matérica da cor. Eu nunca mais esqueci esta frase. E, portanto, eu hoje ainda estou chocado cada vez que digo isto, que era como se eu entrasse no hospital, na secção de comatose, e dissesse que aquilo é a aventura da dança naquela sala. Está tudo parado. E eu digo uma frase qualquer que não tem nada a ver com o que está ali a ver. Mas toda a gente repetiu à exaustão que estava ali um grande pintor. Porque ninguém vai desmentir o que um crítico de Lisboa, com carteira profissional do Expresso, disse sobre aquilo. E, portanto, a isto chegámos e com isto me calo. Obrigada, Fernando, pela tua intervenção. Haveria muito a dizer em relação ao que tu afirmaste, precisamente porque, enfim, algumas das tuas afirmações, se calhar, poderiam ser, digamos, para ser vistas de outra maneira, não é? Mesmo em relação à questão da arte e das artes plásticas e até da incompreensão de alguns críticos. E da incompreensão da literacia, também há uma certa literacia na arte como há na literatura. Portanto, a literacia, e até se calhar tu próprio fizeste até uma crítica há pouco tempo em relação à poesia do Cláudio, também depende da literacia do próprio, do leitor, o modo como ele entende a obra de arte que está a ver, seja a obra de arte, uma pintura, seja o ler um poema. Portanto, depende da minha literacia, eu dizer que aquele quadro é cor de laranja, não é mais nada, ou eu poder dizer outras coisas sobre esse quadro. Enfim, não estou a lembrar de outras coisas em que, aparentemente, o que nós vemos é um quadro preto, mas, de facto, há lá uma história por trás, essa história também merece ser contada e pronto. Mas não vamos entrar por aí, porque o nosso assunto agora é a crítica literária, e a passar ao Cláudio, não sei se, até porque comecei com o Ferreira Goulart, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso, e depois passei ao... Bom, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Agradecer a professora Adriana, que está aqui moderando esse nosso encontro, e dizer que por mim eu passava a noite ouvindo o Fernando, que é realmente muito agradável, muito percussiente, muito perspicaz. Eu acho que a questão, são várias as questões que se colocam, né? Mas a questão fundamental, me parece, é de que crítica estamos falando, né? Como definiríamos essa função crítica, ou essa função do crítico, né? Estamos falando da crítica em si, quase como, enfim, uma categoria platônica, ou nós estamos falando de críticos concretos que executam no dia a dia o professor universitário, o indivíduo que escreve simplesmente no jornal, o tal do jornalista cultural, que é uma figura que a gente merece analisar daqui a pouco, o sujeito que é dono de uma emissão na rádio, por exemplo, e que veicula poemas, né, ditos pelos próprios autores. De que críticos nós estamos falando e de que crítica nós estamos falando? Eu acho que existe muito mesmo de verdade nisso que o Fernando disse, e que é cômico, embora seja ao mesmo tempo muito sério, né? Por quê? Eu acho que precisamos partir primeiro do ponto básico, que é a própria etimologia da palavra crítica diz respeito à ideia de triar, né? A ideia de critério, a ideia do crino, do separo, né? De separar o joio do trigo, isso daquilo, né? E essa função é indissociável da função da crítica, né?
toda crítica, pelo menos na minha modesta concepção, começa com o eu gosto, eu não gosto. Né? Quer dizer, toda crítica, no fundo, ele é subjetiva. Impressionista, como dizia o Jacinto Prado. Não, eu não gosto do termo impressionista, porque o termo impressionista, ele me passa uma ideia, primeiro, uma ideia muito determinada do ponto de vista da história cultural, da história da arte, enfim, nos remete a coisas muito concretas. E depois passa um certo ranço de emocionalismo, né? Quer dizer, e uma coisa que é subjetiva não é necessariamente emocional nesse sentido, como é que eu vou dizer, excessivo, né? É subjetivo porque parte do sujeito, é quase como se eu estivesse aqui fazendo uma afirmação kantiana, né? Quer dizer, é um determinado sujeito que está falando e não tem jeito dele falar a partir do ponto de vista de uma outra pessoa, ele fala de si mesmo. Então, toda crítica, pelo menos na minha concepção, ela é subjetiva. Ela pode ser mais ou menos emocional, ela pode ser mais ou menos culta, ela pode ser mais ou menos instruída, ela pode ser mais ou menos palerma, né? Como disse o Fernando, mas ela é subjetiva porque parte da voz de uma determinada pessoa. Segunda coisa, esse eu separo, né? eu valorizo, não valorizo, eu gosto, não gosto, é feito por todo mundo. Né? Eu acho que o que o Fernando levantou a respeito da democracia cultural, o acesso de todos aos bens de cultura, né? Também vale para essa função crítica mais básica, ou seja, a todos é dado o direito de dizer eu gosto, eu não gosto. Né? Quer dizer, esse é um direito básico de todo mundo. Né? O que acontece é quando uma dessas vozes, ou um desses sujeitos que valoram o objeto artístico, seja ele como for, né, se torna uma voz dominante ou se torna uma voz determinante da aceitação desse mesmo objeto, da maneira como ele vai ser lido, da maneira como ele vai ser visto. Né? E é aí que começam os problemas. Né? Eu acho que talvez fosse útil e instrutivo, né? Porque, enfim, nós podemos olhar a questão dessa pessoa que exerce a crítica, né? Que exerce esse eu separo, né? Eu valorizo, eu valoro, né? Nós poderíamos olhar pelo prisma dos indivíduos concretos, fulano, ciclano, etc. E aí nós poderíamos ficar muito desiludidos porque a cena contemporânea é muito parecida com a cena antiga, né? Ela é muito decepcionante no que se refere a isso. O que existe é isso que o Fernando falou, muito dessas, por um lado, dessas brigas de comadre, desses pequenos ciúmes, das coisas que são feitas. Esse é um dos motivos pelos quais, abro um parênteses, eu escolhi para a exposição que está sendo feita na Biblioteca Ramos Rosa, autores mortos. Né? Eu pessoalmente tenho mais facilidade de lidar com os mortos do que com os vivos. Por quê? Porque os vivos eles sempre estão sujeitos a uma nova leitura. Né? Quer dizer, pode ser que eu seja famoso ou conhecido porque o Fernando se torne famoso também, e aí ele me leva junto e fazemos todos uma confraria e começamos todos a escrever coisas bonitas uns dos outros, etc. Pode ser que eu seja famoso porque eu pertenço a um partido político que está no momento do poder, pode ser que eu seja conhecido porque eu, enfim, caí nas boas graças de um dono de televisão, etc, etc. Mas depois que eu morrer, e principalmente depois que aqueles que me apoiavam morrerem, aí sim a gente vai começar a saber se aquilo, hoje em dia, fazendo um parênteses dentro do parênteses, né? Hoje em dia eu nem sei se isso vale, porque tudo fica tão registrado, né? Tão gravado, nós também somos culpados disso, etc., que eu não sei mais se as coisas acabam desaparecendo. No passado a gente tinha essa entidade beatífica, soberana e fantástica que era a usura do tempo. Ou seja, os poemas se perdiam, os livros se estragavam, as bibliotecas queimavam, as coisas desapareciam e no final, por alguma razão que a gente não sabe muito bem por que, sobrava alguma coisa. Né? Hoje em dia fica tudo, né? E fica cada vez mais. Então fica cada vez mais difícil fazer essa triagem. Mas digamos que fosse possível, né, nós efetuarmos, né, essa triagem, nós poderíamos analisar, voltando, a partir do ponto de vista dessa pessoa individual. Ou, o que eu acho que talvez seja também instrutivo, analisar sob o ponto de vista de uma crítica ideal. Ou seja, o que seria uma boa crítica? Quer dizer, o que seria qual seria a função, né, precípua da crítica? Ou o que seria adequado que uma pessoa que exercesse essa atividade fizesse? Eu acho que a primeira coisa, na minha opinião, é a crítica. Ela pode ser propedêutica, né?
ela pode ser introdutória, né? Ela pode ter a função pedagógica, da raiz grega do termo, do escravo que conduz, né, o aluno ao conhecimento. Então ela pode ter essa função de iluminar o texto, a obra de arte, etc., que está à frente do leitor, que está à frente do indivíduo que está numa exposição, né? E é claro, para isso é preciso, né, se nós conversávamos outro dia, e o Fernando sempre volta a esse ponto, né, que para escrever é preciso ler, né? Não só isso, mas é preciso ler, é preciso conhecer, é preciso, né, saber o que foi feito antes, né, pelo menos ter uma ideia, né, e ler muito, porque é lendo que se aprende a escrever, enfim, e isso vale para as outras artes também, é difícil fazer cinema se a pessoa não vai ao cinema e assim por diante. O crítico também deve ser culto, né? Eu acho, então, a primeira característica de uma crítica ideal é que ela seja feita por alguém culto, né? Ah, mas isso é discriminatório, porque tem pessoas que são humildes, aqui também têm o direito. Elas têm o direito de exercer a crítica, tá certo? Mas estamos aqui falando da função de um crítico ideal, o que seria o melhor que esse crítico fosse. E eu acho que nesse ponto a correlação com outras profissões que não tem nada a ver, embora eu não acho que ser crítico seja uma profissão, mas com outras atividades humanas, como o Fernando fez, é super ilustrativo. Quer dizer, ninguém colocaria a sua vida nas mãos de um médico, a menos que você não soubesse, né, que desconhece minimamente a história da medicina, a especialidade a qual se dedicou, etc, etc. Né? Mas nós assinamos embaixo, como diz o Fernando, pelo texto que fala de um outro texto assinado por determinada pessoa, que nós não sabemos muito bem quem é, mas que nos disseram que essa pessoa merecia todas as credenciais e todo o respeito. Então, deve-se exigir de quem exerce a crítica, primeiro, cultura, conhecimento. Mas só isso não basta, né? Por quê? Porque existem, na minha opinião, e durante toda a minha vida, como psicoterapeuta, enfim, como educador, quando exerci a função de professor, eu me preocupei muito com isso, né? Existe o conhecimento que forma, né? E existe o conhecimento que meramente informa, né? Então não basta ser culto, né? É até um risco a pessoa ser erudita demais ou muito especializada demais, porque acaba justamente caindo naquilo que a gente conhece, enfim, uma enciclopédia ambulante. Eu tinha uma amiga, uma pintora até conhecida na Europa, Mira Schender, que ela dizia, aperta, sai um verbete, né? Fulano, você aperta nele, sai um verbete. Então, esse conhecimento também, é preciso que esse conhecimento do crítico seja um conhecimento integrado, né? É preciso que o crítico tenha integrado em si mesmo as coisas que ele foi lendo, as coisas que ele viu, sempre a partir de um ponto de vista, porque ninguém pode ler tudo, né? Ninguém pode saber tudo. Então é importante que o crítico tenha uma posição, tenha um ponto de vista, mas que ele seja culto, que ele tenha minimamente conhecimento, né? O terceiro ponto que eu acho importante para uma crítica ideal seria que o crítico, né, tendo acesso ou não aos meios de comunicação, sendo um ensaísta que em casa escreve ensaios sobre a obra de determinadas pessoas, sendo um poeta que escreve ensaios críticos sobre outros poetas, seus colegas, né? Sendo um poeta que critica a obra do outro colega no sentido de tentar interagir, melhorá-la, como o famoso relacionamento entre o Pound e o Eliot, né? que deu que trouxe tantas boas consequências para a literatura, se criticavam de maneira até bastante, né? Mas o crítico, seja ele qual for, ele precisa ter a coragem de dizer aquilo que ele pensa, né? De dizer, não gosto disso, por essas razões, se bem que as razões no fundo sempre serão subjetivas, mas não gosto disso, ou sim, eu gosto daquilo, né? E hoje em dia, essa função da capacidade de dizer não, em outras palavras, da capacidade de ser politicamente incorreto, né, me parece que faz muita falta, né? Então o crítico ele tem que ser culto, o crítico não pode ser uma enciclopédia ambulante, ele tem que ser alguém que integre os conhecimentos, e terceiro ponto importante, ele tem que ter coragem de dizer o que pensa, né? E isso, por incrível que pareça, está cada vez mais raro, né? As pessoas elas têm muito medo de dizer o que pensam, sobretudo quando se trata, como também lembrou o Fernando, né, o bom de ser o primeiro a falar, que a gente sempre vai se remeter a ele, né? Ele falou bem. Então, como disse o Fernando, é muito difícil, as pessoas, mas aquele quadro laranja, aliás, ele me lembrou o livro do Tom Wolfe, A Palavra Pintada, né?
onde ele diz claramente, depois do abstracionismo norte-americano, né, ficou fácil, né? Porque quanto menos se pinta, mais se fala, né? Quer dizer, a arte conceitual, de certa forma, é isso. Você tem um objeto, depois você tem 3 livros para explicar do que se trata aquilo, né? Não foi por outra razão que eu deixei de dedicar às artes visuais, talvez mereça um pequenino parênteses, mas eu fui artista plástico quando na terceira década da minha vida, né? Entre os 20 e os 32 anos, eu expus nos principais museus de São Paulo, enfim, tive uma produção, essa produção está até hoje, tem um site na internet com as principais obras, etc., né? Mas muito do que me fez me afastar das artes visuais foi um pouco isso, foi essa história do Tom Wolfe da palavra pintada. Eu comecei a perceber que qualquer coisa que você fizesse, desde que você tivesse alguém que caucionasse uma certa estrutura, podia ser qualquer coisa, né? Valia tudo, inclusive os riscos, né? Chegando a essa caricata mimesis, né? Do indivíduo tentando reproduzir o risco, né? Ou tentando, talvez, reproduzir os borrões do Pollock, né? Quer dizer, com uma minúcia, né? Então, essa coragem de dizer o que pensa, se concorda, se discorda, eu acho que seria o terceiro ponto. O quarto ponto é que eu acho importante, e com ele eu concluo, é que a noção, o conhecimento, ele sempre nos leva a duas coisas que podem, 2 estados de alma que podem ser vantajosos ou desvantajosos. O primeiro é a questão do relativismo, né? Quer dizer, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, quanto mais eu vejo, eu posso ter a sensação de que vale qualquer coisa, né? Quer dizer, de que tudo é bom, enfim, de que é mais ou menos o chavão do politicamente correto. Tudo está certo, é uma questão étnica, ou é uma manifestação popular, ou é uma manifestação intuitiva e subjetiva daquele ser, etc. E aí é preciso remeter esse relativismo à questão, por exemplo, dentro da arte, da discussão da obra de arte, né? Quer dizer, uma coisa é um adolescente que escreve um diário íntimo e o publica na internet, e que é lido por muita gente, mas isso está muito longe daquilo que eu gostaria de chamar de literatura, né? Podemos estender o termo literatura e incluir essa escritora adolescente, conhecida, etc? Podemos, né? Mas eu acho que se a gente estender os termos dessa maneira, daqui a pouco é melhor não usar o termo de forma nenhuma, porque se o termo quer dizer tudo, no final das contas ele não diz nada, né? Então eu acho que o relativismo em arte, ele pode ser perigoso. E nós não podemos cair, né? E para isso contribui muito o pós-estruturalismo, né? Sem dúvida nenhuma, as escolas de extração pós-estruturalistas contribuíram muito para isso, porque tudo é uma questão de você desconstruir, de você ver por um outro lado, etc. Então, a gente acaba caindo numa enorme geleia geral, onde, enfim, tudo vale tudo, nada vale nada e não se chega a nada. O relativismo é o problema e, eventualmente, uma qualidade, porque a pessoa precisa ser um pouco capaz de dizer também que as coisas podem ser equivalentes num certo sentido. E o outro problema, e com isso eu concluo, que é oposto ao relativismo, é o sectarismo, né? Quer dizer, o indivíduo achava, não, eu sou formalista, tá certo? E para mim, a obra de arte, ela tem que ser, enfim, sei lá, em pintura eu só acredito no concretismo, eu não quero ver figuras, eu quero ver formas geométricas, porque ali a arte está limpa, pura, etc. Ou o contrário, né, eu só acredito no figurativismo, enfim, qualquer coisa que saia disso, que seja uma distorção da figura para mim. Quer dizer, eu acho que o relativismo e o sectarismo... Né? Então, se o indivíduo for culto, se ele puder dizer o que ele pensa, se ele não cair nesses 2 problemas do relativismo e do sectarismo, eu acho que aí ele, e se ele for propedeuta, né, se ele for pedagogo, se ele ajudar a que a obra se apresente, em vez de obscurecê-la, né, mas ajudar com bom coração, e aí a gente precisa lembrar o conceito das pessoas de boa vontade, né, quer dizer, devia estar fazendo isso porque realmente achou que aquilo é bom, né, não que foi porque foi pago por isso, não porque ele está falando mal para atacar alguém. Eu acho que aí a gente começa a se aproximar, talvez, do que seria uma função de um crítico ideal, muito embora eu confesso que eu não vejo ele andando por aí, né? Ainda não o vi, né? Mas estamos falando em termos ideais quase platônicos, né? Quer dizer,
enfim, na ideia de crítico que está lá no mundo das ideias do Platão, deve ter lá um arquétipo de crítico. É desse arquétipo que eu estava falando aqui na minha intervenção. Muito obrigada, Cláudio. Eu vou passar a palavra a François Albi. Não? Bom, mais uma vez, obrigado ao Consulado Geral do Brasil, à Universidade do Algarve, para organizar esse debate. Eu queria orientar minha reflexão mais sobre um tema que já foi abordado, os critérios da crítica. Eu penso que a poesia e seus críticos dependem da sua época e refletem uma consequência dos eventos, como a guerra, o amor, as paixões e suas influências inconscientes sobre cada indivíduo e sobre o poeta. E claro, isso, como você mencionou, se manifestou através de todas as escolas, movimentos e ismos. Eu vou fazer uma perspectiva um pouco histórica do que poderia ser a crítica, dependendo desses critérios, começando ao simbolismo, mas depois teve surrealismo, teve modernismo. Isso me mostra que cada tempo e cada época tem sua poesia e seus críticos. Também eu queria ressaltar que o crítico, minha interrogação, acho que ele é prisioneiro de um tempo e da opinião dos conformismos, como já foi mencionado, dos formalismos do seu tempo. Raramente ele se aventura ou faz descobertas de novos poetas que são um pouco contra-corrente. E o poeta, ao contrário, é um rebelde, por definição. Às vezes ele é vanguardista, ele é frente da sua época, e frequentemente ele é rejeitado por os críticos do seu tempo. Podemos falar dos múltiplos poetas que morreram muito cedo e foram desconhecidos do seu tempo, então não tiveram crítica. Penso em Lautréamont, pensamos em Camões, por exemplo, Ivan Pessoa. Mas eu quero mais falar dos poetas que foram conhecidos, celebrados, reconhecidos no seu tempo. E, para começar, vou falar de Mallarmé, que era o simbolismo, para tentar definir quais os critérios que permitiriam a um crítico dizer isso é boa poesia, isso é um exímio texto ou é simples prosa recortada. Como julgar? Que critérios para julgar a qualidade de uma poesia? Mallarmé dizia, no tempo do simbolismo, je fais de la musique. Ele queria e analisava e pesava cada palavra e queria fazer uma poesia quase mecânica, né? Com uma música, ele dizia, como as notas de piano para uma orquestra. Então, isso é uma conceito da poesia, que hoje não se considera mais, mas Mallarmé, em particular, e o simbolismo, teve muita influência no mundo da poesia no século XIX e no século XX. Em Portugal, não sou grande conhecedor como vocês da poesia portuguesa, mas, por exemplo, Torga diz: Maintenant, je veux la nuit et la blancheur des heures sans mémoire. E ele explica: o melhor destino dos versos é dever extinguir-se neles a experiência do poeta e surgir neles a experiência daqueles que os leem. Esse é um tema que vamos abordar. Emiliano da Costa, que era um poeta do Algarve, conhecido, que vocês conhecem, era um modernista também. Modernismo me interessa porque é o resultado de uma época também muito traumatizante, diria, depois da Primeira Guerra Mundial, daquele horror de massacres de milhões de pessoas da Primeira Guerra Mundial. Os artistas que sobreviveram a isso e depois pensaram, como podemos usar a arte clássica ou a poesia clássica se ela não foi capaz de evitar esses horrores? E então se entende que nesse momento o modernismo quis renovar, reinventar totalmente a arte, não só os poetas, também os pintores. Então, isso também é fruto do tempo. E o crítico, claro que não podia mais usar os critérios do simbolismo. Em Portugal, outros poetas que me interessam, porque eles mostram o que é a poesia, o que a poesia procura.
Os modernistas, e em particular Emiliano da Costa, procuravam o efeito de estranheza com palavras preciosas ou rebuscadas. Bom, isso é uma forma de escrever poesia. João de Deus, que vocês todos conhecem melhor do que eu, procurava palavras ponto de encontro, experiência sensorial, panteísmo, e ele expressava uma forma de panteísmo universal. Esses são critérios também para tomar em conta pelo crítico, porque são universais. Ezra Pound e Eliot foram mencionados, a mim também me encanta muito, porque isso foi em uma época também, depois da guerra, dessa guerra, e os seus textos foram muito influenciados pelo conflito mundial. E também Ezra Pound me interessa particularmente porque ele foi crítico, ele foi editor, poeta, ele descobriu Eliot e ele colocou na moda da época um autor, Gerald Hopkins, do século XIX, que era um poeta jesuíta, já uma parte, e que iniciou o movimento de contracultura da poesia americana, porque Pound e Eliot eram americanos, mas viviam na Inglaterra. Eles queriam justamente se separar dos critérios do simbolismo. Então, eles inventaram uma nova forma de poesia, inspirada por Gerald Hopkins, que se intitulava o Sprung Rhythm. Novos critérios que o crítico devia analisar na época. E, bom, eu não vou ler em inglês, porque não vai ser. Mas tem textos para mostrar esse tipo de poesia, que a gente pode gostar ou não gostar, mas na sua época, claro, Hopkins ninguém gostou, ninguém aceitou, ele foi redescoberto depois. Para dar exemplo desse Sprung Rhythm, eu quero falar da poetisa Ana Cristina Cesar, no Brasil, que não viveu muito tempo, não foi conhecida muito no seu tempo, só publicou um livro até os pés, e morreu, se suicidou. Mas ela era herdeira desse movimento Sprung Rhythm. E para dar um exemplo em português do que dá esse tipo de poesia, eu vou ler um fragmento. Qual eu sou e este João Pulha? Pobre palha, ulha, maravilha, diamante imortal. Basta! A ressurreição clarão do coração. Cada vez que o mesmo verga e rosa, ofuscante cai o cal da caiação. É uma música totalmente diferente e o crítico pode dizer, eu não gosto. Claro. Mas foi um corrente importante da poesia. É uma poesia de fogo, uma poesia que representa a humanidade como uma chama, com muita energia, aliterações, staccatos agudos. Bom, é uma forma de poesia que não pode não gostar a todos, mas que tem seus próprios critérios. Depois eu gostei de uma poesia de Cecília Meirelles que descobri no Brasil. Também isso é um novo aspecto da poesia para o crítico. É uma poesia feminina. Pode ser os críticos, a mulher vai julgar essa poesia diferentemente do homem. Então, o relativismo que tu mencionaste, claro, aparece também desse tipo. E de Cecília Meirelles, eu só quero sublinhar o que eu gosto da sua poesia. Ela descreve uma vida entre o sonho e a realidade. Ela também faz um questionamento permanente da poesia. Ela usa, às vezes, a fluidez corrosiva do tempo, na veia de Góngora, ou essa outra época. Os críticos não existiam na época, talvez, você tinha uma aceitação. Ou o abismo escuro de Quevedo. E o desengaio é sempre atual na poesia, e isso é um fator que os críticos também devem tomar em conta. Frequentemente o poeta expressa o desengaio da época, a amargura dos tempos, os horrores da guerra. E isso cada vez é uma poesia diferente que o juiz, o crítico, vai analisar de maneira diferente. Hoje em dia temos uma nova poesia, a poesia pós-moderna. Eu vou, por exemplo, tomar exemplo de Teresa Rita Lopes, que vocês conhecem, claro.
o poema é completamente diferente e deve ser julgado diferentemente. O poema se torna lapidário como estalos no ar, como o choque de uma pedra na superfície de um lago. As palavras aparecem soltas na página, elas dançam, flutuam no espaço, balançam como uma onda e deixam pausas brancas na página para a mente respirar. Para o leitor, fica na sua própria divagação entre as linhas e também delinea o espaço do poeta, um espaço tridimensional. E a pontuação dessa poesia é o branco vazio. E vou dar um exemplo de Teresa Rita Lopes, um texto breve, um poema chamado Texto a Tacto. Do lado esquerdo da página, num quadro, tem texto: descobrir seu contorno de cristal que respira. À direita da página, outro espaço, o ir vir de uma maré, de uma onda. De novo à esquerda da página, outro texto, seguir o sulco das suas nervuras. Isso é totalmente diferente e para o crítico que não acompanha a poesia do dia, ele vai ficar desorientado ou não vai poder dizer nada. Ou ao contrário, vai seguir os formalismos. Teresa Rita Lopes é uma poetisa reconhecida, famosa. Quer dizer, o que ela diz, eu acho que os críticos devem dizer: isso é exímio, isso é excelente. Bem, em última instância, eu quero concluir com isso, eu gostaria de dar novos critérios, um pouco iconoclastas, para julgar a poesia, que são derivados dos novos conhecimentos científicos, cognitivos e da função do cérebro humano. Isso é um tema que Cláudio conhece bem, porque trabalha nesse campo, eu também. E esses são novos critérios que podemos usar hoje para acompanhar a ciência moderna. No texto, analisar os cruzamentos semânticos, os paradigmas simbólicos, as palavras reverberantes que podem determinar fulgurações elétricas nos neurônios, as figuras retóricas, porque elas respondem a uma necessidade imperiosa de coerência, de análise e categorização dos nossos processos mentais. E também podemos analisar no poema as emoções, sensações que desencadeiam ondas de prazer e secreção de dopamina no cérebro, no núcleo da amígdala, que é o centro das emoções. Essas características podem ser acrescentadas hoje aos critérios de análise pelos críticos da poesia e poderão ser, inclusive, estudados por PET scanner para ver onde a palavra poética faz reagir o cérebro. Isso já está feito atualmente. Bom, isso é um pouco iconoclasta, mas é minha proposta para a crítica do futuro. E, enfim, o que dizer dos tweets, dos microrelatos, que agora o rap na França, eu sei, está incluído na poesia oficialmente. Bom, isso eu não vou dizer meus critérios, não tenho ideia, porque talvez não gostei. Mas eu não posso negar que tem um grande impacto e eficácia na comunicação. Não, microrelatos, desculpe, eu conheço uns autores, em particular em Espanha, que sabem fazer textos de uma linha ou duas linhas poéticos com muito poder. Pronto, acabou aqui. Minha intervenção totalmente fora de... Não, François, foram 3 intervenções bem diferentes, mas que confluíram para o tema que iniciámos da poesia e da crítica literária.